Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Eu já gravei o capítulo 1 e o 2, se você não conferiu, vai lá na playlist e assiste os episódios anteriores. Bem, quando se fala em disciplina, a gente pensa logo em como corrigir meu filho, que consequência eu vou dar para ele se ele me desobedecer, eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo, e quando ele falar desse jeito eu vou falar desse outro jeito. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre os nossos temperamentos, como nós pais reagimos aos nossos filhos e como isso influencia na vida deles. Esse capítulo aborda os 3 tipos de pais, que é o autoritário, o permissivo e o firme. Cada um deles deixa uma marca na vida dos filhos. São eles que mudam a personalidade e influenciam o caminho que as nossas crianças vão percorrer durante a infância. Então descubra qual desses estilos parentais é o que você mais se identifica e ele vai acabar impactando o desenvolvimento e as relações com os seus filhos ao longo da vida. Ele começa abordando 3 pontos importantes. O primeiro é os pais que apoiam. O segundo é os pais que não apoiam. E o terceiro é o relacionamento com os pais. E sim, isso afeta muito no relacionamento com os nossos filhos, na educação deles. Os pais que apoiam, eles se concentram nos filhos, eles entendem que as crianças elas têm necessidades especiais porque são imaturas, elas estão crescendo, estão aprendendo ainda a lidar com as emoções. Mas também reconhecem que as crianças necessitam de orientação firme, com a nossa visão madura e com os padrões claros de comportamento. Ele vai começar a entender isso através da sua orientação. Então, esses pais estimulam a independência, a individualidade, eles conversam bastante uns com os outros, de maneira que eles sabem como o outro se sente. O pai sabe como a sua criança está se sentindo em determinado momento. E as crianças também entendem a razão de certas coisas serem normas da família, porque nesse lar existe uma atmosfera de respeito. O segundo ponto é os pais que não oferecem apoio. Normalmente, os pais que não oferecem apoio geram crianças agressivas porque eles se concentram primeiramente neles, nos adultos, dando pouca consideração às necessidades da criança. O diálogo entre os pais e filhos é totalmente limitado ou simplesmente não existe. E os adultos só esperam que as crianças obedeçam, mas não ensinam a elas as razões de suas exigências. Então, esses pais se empenham em manter a sua autoridade, porque ele tem medo de perder o controle. Então, eles não deixam muito as crianças se expressarem, dar uma opinião do que elas pensam, do que elas sentem. E não existe a independência ou a individualidade de cada um. O terceiro ponto é a maneira como os pais se relacionam. Eles se apoiam em seu estilo de criar os filhos, eles criam um clima emocional no lar. E esse clima tem um papel significativo para determinar se as crianças aceitarão os valores dos pais, e é isso que vai proporcionar à vida familiar um lugar de alegria e felicidade, e não de tristeza e repreensão. Bem, eu tentei falar de maneira bem resumida, né, o que ela fala sobre esses 3 pontos importantes, e ela diz que o pai firme, ele dá muito apoio e controle. O pai permissivo dá muito apoio e pouco controle. E o pai autoritário dá pouco apoio e muito controle. Então, eu vou começar a falar um pouquinho agora sobre esses 3 estilos de pais. E ela sempre começa com um exemplo, e eu vou contar para vocês o exemplo de cada um deles, né, pra gente tentar entender melhor. O primeiro exemplo que ela fala é o exemplo do Carlos. Ele tem 17 anos, ele está voltando para casa de um programa de sábado à noite, de adolescentes, de jovens. E aí, o que aconteceu? Um dos pneus furou. Então, ele tentou consertar e aí o pneu reserva também estava com problema. Então, ele acabou chegando em casa meia hora do combinado que ele tinha com os pais. E quando ele chegou em casa, ele foi tentar explicar ao pai o que tinha acontecido. E o pai começou a gritar: não me venha com essa desculpa, não vai ter perdão dessa vez, você não vai poder mais usar o carro. E simplesmente não escutou o que o Carlos tinha para falar. E ele ficou extremamente triste e assim, tipo, eu não vou tentar explicar porque ele simplesmente não vai me ouvir. Essa é a típica reação de um pai autoritário. Um pai autoritário, ele nunca quer escutar o filho, ele simplesmente quer impor sua razão sobre ele. Pais autoritários, eles são grandes na autoridade deles, mas pequeno em respeito às necessidades dos filhos. Eles exageram em um erro pequeno e
Quando o filho erra, parece que nada mais do que ele fez antes daquele momento é levado em consideração. E sabe, gente, relacionamento é uma via de mão dupla. Você precisa receber, mas você também precisa dar. Você precisa se doar para que isso aconteça. E pais assim simplesmente exigem coisas que nem eles mesmos fazem. Então, os pais autoritários, raramente, eles explicam a razão das suas ordens, permitem que os filhos se desenvolvam a capacidade de tomar decisões próprias. Vai fazer o que eu estou mandando em ponto. Ah, eu não tenho que explicar nada para você. Então, fazendo isso, os pais, na realidade, só estão revelando para os filhos uma rejeição e insensibilidade e mostrando que só se concentram em si mesmos. É uma necessidade que sentem de exercer o poder principalmente sobre a criança. Uma criança criada com estilo autoritário, geralmente ela reage entre duas maneiras. Ou elas se rebelam com os valores dos pais e saem de casa muito cedo, quanto antes possível, porque simplesmente não aguentam tanta pressão dessa forma. E os que não conseguem sair simplesmente se tornam crianças indecisas, tímidas, sem uma base forte, incapazes de lidar com decisões difíceis e com um conceito frágil de si mesmo. Eles não têm consciência forte e tendem a rejeitar os valores dos pais, porque onde eles deveriam ter tido esse apoio, eles simplesmente não tiveram, então eles sempre vão buscar essas necessidades em outras pessoas. E eu sei que esse é um perfil comum na nossa sociedade, porque a maioria de nós cresceram lá assim. Mas você não precisa ser esse pai e essa mãe. E isso não é um julgamento para quem é assim, tá, gente? A gente tá aqui conversando pra gente poder aprender mais. Porque é muito difícil a gente mudar padrões pelos quais nós fomos educados a vida toda. Mas eu também sei que não é impossível. E você pode quebrar esse ciclo e fazer diferente com seu filho. E esse vídeo é para você refletir. Se eu sou um tipo de pai autoritário, por que eu sou assim? Será que minha infância foi assim e eu apenas estou reproduzindo com meu filho? E como eu poderia começar a fazer diferente? Quando eu também preciso ser flexível? Quando as coisas podem, ter um jeitinho ali que eu consiga achar o meio termo? Se ele fez algo de errado, deixa eu escutar o que ele fez, o que aconteceu, como eu posso ajudar? Sem chegar já gritando, já acusando, sem nem ao menos deixar que ele se explique do que aconteceu. E muitas vezes nós vamos errar, porque não existe maternidade perfeita, mas que isso não vire uma rotina, e sim uma exceção. Bem, agora vamos falar sobre os pais permissivos. Ela começa contando a história da Suzy, isso, uma menininha de 3 anos, e ela entra na loja com a sua mãe e ela pede para sua mãe comprar um docinho, e daí a sua mãe fala que naquele momento não iria comprar, e ela começa a chorar e insistir para que a sua mãe compre o doce. No fim, a mãe se cansa e acaba comprando o doce para ela, e essa cena se repete toda vez que elas saem às compras. Ela também dá o exemplo do Mike, um menino de 5 anos, que chega na casa dos amigos e começa a correr pela casa, pular em cima do sofá, abrir as portas do armário para pegar comida, e derruba tudo em todos os lugares e pega tudo. E a mãe sempre fala, você entende, né? Criança é assim mesmo. Nós caímos na permissividade quando nós não temos claro o nosso papel como educador e o que precisamos fazer com a criança, onde precisamos chegar com ela e quem é o nosso filho. As regras, elas não são estabelecidas, e as regras, elas não são estabelecidas para que a gente anule a criança. A individualidade da criança não vai deixar de existir por causa das regras. Ela só vai ajudar a criança a criar bons hábitos para que ela consiga se desenvolver com todo o resto facilmente. Então, pais permissivos, normalmente, eles são tolerantes e aceitáveis aos impulsos dos filhos. Embora geralmente são pais acolhedores, mas eles não fazem grandes exigências para estimular um comportamento mais maduro da criança. Então, os filhos tendem a fazer o que eles querem sem muita orientação dos adultos. Então, a casa, ela tem poucas regras e geralmente não funcionam seguindo horários. A hora da refeição, a hora de ir para a cama, é a hora que a criança quer, é a hora que a criança acha que ela tem que ir. E esses pais acabam aplicando pouca disciplina, eles evitam exercer autoridade ou algum controle ou qualquer tipo de restrição,
Porque sabe aquela fala? Ah, você sabe, né? Criança é assim mesmo, depois passa. Eles só precisam explorar. E eu sei que é uma fase que passa, mas será que realmente a gente precisa deixar que passe desse jeito? Que eles precisam explorar? De fato, eles precisam, mas eles também precisam de limites. Eles precisam entender que eles não podem fazer tudo na hora que eles querem. Infelizmente, eles só são reflexo daquilo que nós estamos permitindo que eles façam. Isso é forte, né? Mas infelizmente é real. Como resultado dessas atitudes, as crianças criadas por pais assim, elas não crescem com um conjunto sólido de valores. Elas tendem a ser impulsivas, a querer fazer o que lhes dá vontade, e esperar pelas recompensas não é interessante para elas. Como jamais aprenderam a controlar o impulso, podem ser agressivas, irresponsáveis e ter uma estrutura fraca moralmente. E se você é o pai permissivo, tente entender por que você age assim, por que você age dessa maneira. Será que você veio de um lar tão, mas tão autoritário que você não quer que seu filho passe pela mesma coisa? Aí você perde ali o meio termo, porque não quer frustrar a sua criança, porque não quer fazer o que aconteceu na sua infância com ela. Quando você fala uma coisa e seu filho insiste naquilo e você cede, por mais pequeno e bobo que aquilo possa parecer, será que você não está mostrando para ele que se ele insistir um pouquinho mais, você vai realmente acabar cedendo o que ele está pedindo? E onde fica a sua palavra quando você fala que não pode e segundos depois você dá para ele o que ele pediu? Um hábito para ser construído, ele leva muito tempo, mas para ser destruído é necessário apenas alguns segundos. Então, pense nisso. E por último, ela fala sobre os pais firmes. Ela começa contando a história do Jaime. O Jaime é um garotinho que entra em casa ofegante, veio correndo lá de fora e falou para mamãe, eu posso jogar futebol com os meus amigos? E daí a mãe falou, olha filho, você já terminou suas tarefas de casa? E daí ele falou, não terminei. Ela, então você não vai poder ir, só depois que fizer as tarefas. Daí o Jaime, ai mamãe, mas eu queria tanto ir lá brincar com os meus amigos e tal. Falou, filho, infelizmente você precisa entender que primeiro vem as obrigações, depois você vai lá fora se divertir. Mas olha, vem cá, eu te ajudo a fazer as atividades, daí se der tempo, se sobrar um pouquinho de tempo, você vai lá brincar com seus amigos. Daí da próxima vez você vai aprender que assim que você chega da escola, você já faz suas atividades e depois você fica livre para brincar. Então ele foi lá, fez a atividade com a mãe dele e entendeu que de fato ele não poderia sair porque ele não tinha feito o que ele precisava fazer. O estilo firme de criar os filhos estabelece normas e expectativas claras para um comportamento maduro dos filhos, mas ao mesmo tempo leva em consideração as necessidades da criança. E sempre que isso acontece, você vai incentivar elas a serem independentes, a pensar por si mesmo e a desenvolver a própria individualidade. Então, os pais determinam as regras e as normas usando consequência quando necessário. E quando eles recebem essa consequência, eles vão entender o porquê que eles estão recebendo aquilo, porque existe um diálogo entre a família. Isso tudo é sempre num clima geral de preocupação com a criança. Então, esses adultos, eles não são dominados pela autoridade que lá no fundinho existe dentro de nós. E em vez disso, eles se preocupam em guiar corretamente os seus filhos. As necessidades dos filhos são sempre importantes e eles respeitam os sentimentos da criança. Então, esses pais explicam a razão de suas expectativas e também ouvem o ponto de vista dos filhos. E como resultado disso, as crianças geralmente consideram e entendem o porquê das consequências que receberam. E elas sabem, sem dúvida nenhuma, que os pais se importam com elas e lhes dão apoio. E embora expressem compreensão, podem, quando necessário, também demonstrar disciplina. Um pai firme, ele nunca tem medo de frustrar o seu filho, porque ele sabe que isso faz parte do desenvolvimento dele. Ele sabe que no contexto geral da nossa vida ele vai passar por isso, mas que o pai vai estar ali para dar o apoio, para ajudar. Então, os filhos de um lar que exerce firmeza são, em geral, confiantes, competentes, que têm valores sólidos
e estão dispostos a defendê-los. São responsáveis em seu ponto de vista, eles demonstram caráter moral e eles também são prestativos e interessados em relação às outras pessoas. Então, geralmente, eles consideram positivamente os valores e a religião dos pais, porque eles aprendem com os pais. E além disso, eles têm força, olha como isso é forte, eles têm força para resistir à pressão dos amigos, fazer o que sabem ser correto, porque eles têm consciência forte e sensata que guia as suas ações. Ao ler a descrição desses estilos de criação de filhos, talvez você tenha percebido que cresceu em um lar autoritário ou que cresceu em um lar permissivo e não teve um modelo como realmente funciona um estilo de criação firme. Mas todos nós temos a tendência de exercer a maternidade da mesma maneira que nós somos criados. E essa gravação que a gente tem toca o tempo todo na nossa cabeça quando enfrentamos uma decisão difícil na criação dos nossos filhos. Mas você pode mudar. E os resultados do estilo firme são tão superiores a qualquer outro que o esforço vale mesmo a pena. Então, por mais difícil que pareça, por mais perdido, sabe, que às vezes a gente possa ficar com tanta informação que a gente tem hoje, Deus sempre vai estar disposto a nos ajudar. Então, que possamos clamar por sabedoria para Ele, para que Ele nos mostre o caminho que nós precisamos guiar, para que Ele nos ajude a nos avaliarmos como pais, o que nós estamos fazendo, onde a gente pode melhorar. Que possamos clamar por sabedoria, para que Ele nos mostre o caminho que nós devemos guiar nossos filhos. Se Ele nos concede respostas para tantas coisas, imagina se Ele não nos dará sabedoria para criar a herança que Ele nos confiou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido tanto quanto eu aprendi. Eu sei que eu tenho muitas coisas ainda para melhorar, mas eu acredito que quanto mais a gente busca conhecimento, mais a nossa mente vai se abrindo e a gente vai vendo onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer. Então, um beijo e até o próximo vídeo.